E aí, gatona? A moça dos E sonhos aí, chegou. tudo bem? Tudo bom? Finalmente, né? Ah, aquela vez não deu, né, Rê? Dando reflexo no meu óculos. Aqui, acho que eu vou tirar o óculos. Se precisar, eu coloco. Tá enxergando, pelo menos? Estou enxergando. Vai ser difícil enxergar as pessoas. Oi, Rai! Nossa, que coisa boa! O pessoal tá entrando. Isso, vou dar um tempinho o pessoal entrar, porque o assunto é de interesse global. Um amigão muito querido e muito ocupado acabou de entrar também. Ai, que Obrigada, legal. amigo. Vim prestigiar. Sejam bem-vindos. Oi. A gente, depois de uma certa idade, né, cara, fica assim, ou eu ponho óculos ou eu me maqueio. Aí eu tenho que ficar assim, maquiando assim. Eu preciso de um Vale, tempo. depois a gente fala até de olho fechado, depois que pegou a prática. Eu tinha muita prática, até que o rosto começou a mudar. Mamãe! Ai, As mami! nossas mães estão aí vendo a gente. Legal, que bom, que bom. E tu ficou boa do teu gripão, Ré? Depois daquele período complicado lá, Ai, que horror, né? nem quero falar Né? Nem nisso. vamos, Nem tá? quero falar nisso. Nem vamos. Não, era só para saber se tá tudo bem. Pelo menos não teve. Tá tudo bem, tá tudo bem, Tá. tá tudo bem, vai ficar cada vez melhor. E por aí, tá tudo bem também, muito frio. Também não, tá fresquinho, tá gostoso. Tá gostoso. Quentinho, agradável de dia, à noite, de manhãzinha dá aquela refrescada, mas tá nosso clima, né? Nossa amiga Verônica de astrologia, estamos com uma colega astróloga nos assistindo também, coisa boa. Seja bem-vinda, Verônica. Que bom que você está participando. Vem cá, respondendo as caixinhas lá no seu box. É, sim, O pessoal tem uma respondeu? perguntinha que anotei ela aqui, que chegou uma pergunta e Eu tô com algumas aqui também. ótimo isso. Vamos. Que horas são aí, Rê, que eu não consigo ver meu relógio aqui que tá no celular. Três em ponto. Então tá. Três em Então ponto. Você quer esperar mais um pouquinho para ver se mais gente entra ou a gente já pode ir a gente começando? pode ir falando devagarinho assim, daqui a pouco o pessoal começa a entrar quando tá vendo exatamente o que é o assunto, o pessoal dá uma passadinha, já olha, às vezes fica ou não, né? Então, já podemos ir falando mesmo. Sim. Então, Rê, deixa eu te Uhum. agradecer o aceitar o convite para fazer uma live aqui comigo, porque é um assunto que eu realmente amo Eu que muito. agradeço. Eu gosto muito de sonhos. Desde pequenininha, minha mãe tinha aquele livro dos sonhos, sabe? A gente, na época, era o que tinha acesso, né? Que a gente comprava na tabacaria, ali, aquele livrinho dos sonhos. Uhum. Eu Uhum. sonhava e eu ia lá ver o que era e tal, desde pequenininha. Acho que eram uns 8, 9 anos eu já fazia isso. Então, eu sempre fui assim, muito amarrada em sonho. E eu gosto muito, porque depois eu comecei a pensar que isso não tinha muito a ver, mas quando depois a gente começa a estudar certas coisas da mente, a gente entende que sim, faz muito sentido. Então eu comecei a dar mais atenção para isso. E os sonhos, geralmente, eu não sei se é com todo mundo, mas eu carrego a sensação dele o dia inteiro. Assim, aquilo parece que está me dando alguma mensagem e eu fico assim, meio aflita em querer saber o que é que aquilo está me dizendo, porque é muito simbólico, né, Rê? E deixa eu falar um pouquinho de Uhum. ti, né? Que é só assim, depois tu me complementa. Mas a Renata, ela é astróloga também, é minha colega do curso de astrologia. Ela é especialista em mitologia e símbolos, né, Renata? E eu sei que o teu currículo é bem extenso, Astrologia. mas dentro do que dessa parte assim mais ligada à espiritualidade e à mente, o que mais que tu agrega no teu currículo, Renata? Conta para nós, o pessoal te conhecer melhor. Eu sou formada, minha formação é em artes cênicas, né? Eu me formei em artes cênicas por um bom tempo da minha vida. Netuno me puxava assim para o teatro e o teatro era a mola propulsora de todos os meus atos. Mas sempre o teatro abrange muitos assuntos, né? E principalmente a mitologia grega. Então foi por aí que eu embarquei Legal. no estudo da mitologia. Sim. E a mitologia foi me envolvendo e me puxando. Quando eu me formei em teatro, aquilo não me satisfazia mais. Eu não queria mais o teatro como um fim estético em si mesmo. Eu Sim. queria o teatro como um meio para um fim maior.
eu sou muito netuniana, né, cara? Então eu tinha que ser o teatro para cura. Eu queria curar. Show. Então eu pensei em ir para a educação. Fui para a educação até porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Claro. A gente precisa comer. E artista no Brasil, infelizmente, é muito desvalorizado, né? Então, aí eu fui para a educação, comecei a estudar teatro e educação, ainda não era suficiente, fui para a arte-terapia. E aí, na arte-terapia, eu conheci Jung. E aí, me apaixonei perdidamente por Jung, e daí eu fui embora. Que legal. E aí, depois, paralelo a tudo isso, sempre coisas com a arte, a dança, e também a astrologia, né? E tudo que envolve a simbologia também, sempre paralelo a tudo isso. E a gente vai chegando à conclusão que tudo está interligado, né? Que uma coisa vai puxando a outra, e quanto mais, como a Ana fala, né? Mais multidisciplinar a gente for, mais conhecimento e melhor a gente vai se transformando até como profissional, né? Então, conhecer um pouquinho de tudo. Então, vamos lá, tá? Eu vou começar a te fazer algumas perguntas, até para dar tempo até das pessoas que estão aí, se quiserem perguntar alguma coisa junto, tu trouxe umas perguntas, né? Para dar tempo da gente conseguir fazer uma coisa bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Papai tá aqui, ô papai. É bom, né? Obrigada, pai. Tem vários amigos aqui, queria agradecer também a presença de todo mundo. Muito bacana, e te agradecer também, Vanessa, por esse convite. Você sabe que eu também amo, a gente tem altas conversas, Sim, né, sobre isso. Adoro o seu podcast. E sempre que você quiser, eu tô às ordens. Adoro explicando o meu sonho. É muito bom, foi ouvindo aquilo para encaixar. É muito bom mesmo. A Verônica, uma amiga de infância, está aqui, a Roda, nossa colega astróloga, taróloga também, gente, muito obrigada pela presença. Tem algumas pessoas minhas aí, não consigo ler todo mundo. Amigos, pais de amigos do meu filhinho também, nossa, estou super honrada, coisa boa. Então, Rei, deixa eu começar fazendo para a gente poder fazer uma introdução para as pessoas conseguirem acompanhar essa explicação, tá? Para que fique bem entendido, assim. O que são sonhos e por que a gente sonha? Vamos começar com isso para quem não conhece, não entende, já se familiarizar com isso. Tá, então vamos falar um pouquinho da fisiologia dos sonhos. Meu filhinho tem um livrinho, ele explica, é muito bonitinho como ele explica as fases do sonho, de uma forma bastante lúdica e muito simples. Então, você tem o sono leve, isso assim, gente, não querendo esgotar o tema, tá? De forma bastante simples. Sono leve, sono profundo, fase do sonho. E a gente passa por essas fases algumas vezes durante a noite. Sono leve, sono profundo, fase do sonho. E se você for colocar, se você for para aqueles lugares que estudam o seu sono, para ver como é que está, colocar aqueles aparelhos para ver, você vai ver que quando você está relaxando, você vai entrando em alfa até que a sua atividade cerebral ela cessa. Você fica, é a fase do sono profundo. É o teta, por acaso? De repente. Renata, é o teta? As ondas teta? Oi? Pelas ondas teta? Isso. De repente, começa tudo de novo. Volta para atividade forte cerebral. E a pessoa está lá, em sono profundo. Uhum. Como assim? É a atividade psíquica lá dentro. Já não tem a ver com a estrutura física. É puramente psíquico. A estrutura física está em repouso absoluto, mas lá dentro a estrutura psíquica está funcionando. E é muito importante que seja assim. Tem gente que diz, eu não sonho. Sonha, só que não lembra. Não lembra. Porque o sonho é fundamental para a regulação da mente, do psiquismo. É fundamental. Então,
quando você sonha, o que você vai sonhar? Você vai sonhar com os elementos que você tem, né? Quando você tá, outro dia eu estava até conversando com a minha mãe sobre sonho e expliquei, usei esse exemplo com ela. Você está na Presidente Vargas, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, ao meio-dia, andando pela rua, na calçada. Você vai ver o trânsito, você vai ver uma profusão de carros, de cores, você vai ver pessoas, né? Uma profusão de roupas diferentes, cores de roupas diferentes. Vai passar por banca de jornal, você vai ver 550 milhões de informações nas bancas de jornal. Você não guarda tudo isso. Nem pode, né? Você enlouqueceria com tanta informação, Sim. né? Mas aquilo foi para o teu inconsciente. Aquilo tá lá. Todas elas Entendeu? ficam... Está com você. Tudo que você viveu, tudo que você viu na sua vida, tudo que tá, ele só que não tá aqui fora, não tá aqui no consciente, não tá na parte da mente superficial, né? consciente, mas está lá dentro, no inconsciente pessoal, tá? No inconsciente pessoal. Então, você tem o teu consciente, numa camada mais profunda, o inconsciente pessoal. E aí, quando você sonha, é essa informação que você vai buscar. A tua mente, a tua psique, ela vai precisar se comunicar com você de alguma forma usando alguma linguagem. E é a linguagem das imagens que ela vai usar para dizer o que quer que seja. Sim. E aí, embaixo da camada do inconsciente pessoal, você ainda tem o inconsciente coletivo. E aí é uma camada mais profunda ainda. E não é sempre que a gente acessa, e não são todas as pessoas que acessam. Vamos imaginar uma ilha. Essa ilha, a praia, a areia, a ilha toda é o teu consciente. A praia da ilha, a água beija a praia, molha a areia. Esse é o teu inconsciente pessoal. Você entra na praia, você entra na água, você começa a caminhar na água, você vai caminhando para o fundo da praia. A água vem subindo. Até onde você fica com a cabeça para fora, até onde teus olhos estão para fora, e você pode ver ao redor, é o consciente. No momento que você submerge, já é o inconsciente. Se você pode nadar e se manter na superfície da água, é o teu inconsciente pessoal. Entendi. Mas chega um momento que você mergulha tão profundo que você leva um tempo para voltar. Esse é o inconsciente coletivo. Tá dando para entender? Sim, eu entendi. Então, lá no inconsciente, lá no mar, tem a vida marinha, a vida aquática, tem os peixes. Então, tem peixes, a baleia. A baleia, ela pode ir lá no fundo e vir à superfície. Esses seriam os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo. Quando ele vem na superfície, você toma contato, você pode ver. Você toma contato com ele. Então, você entende alguma coisa. Alguma coisa. Por que é que você teve contato com isso? Alguma experiência arquetípica. Uma experiência que não é só sua, que não é só dos nossos antepassados, mas é de toda a humanidade. Uma experiência que, desde o início dos tempos, toda a humanidade teve alguma experiência assim. Então, você teve contato com isso, você compreendeu alguma coisa. Isso fez sentido para você. Você está vivenciando, você está tendo uma experiência arquetípica na sua vida. Então, você tem contato com esse conteúdo, isso pode vir no seu sonho. Tem pessoas que compreendem muito mais a vida através dos sonhos do que da realidade. Essas são as pessoas que o Jung chama de
Netunianas. São pessoas, são 4 funções. Como? Oi? Não, eu digo pessoas netunianas. São pessoas netunianas, mas na psicologia junguiana, ele diz que são 4 funções. Então, tem a função da razão, são aquelas pessoas altamente cerebrais, né, que racionalizam tudo, que aí quando a função principal é a razão, são essas pessoas. Aí tem a função da emoção, são aquelas pessoas que classificam como gosto ou não gosto. Ah, gosto disso, isso faz sentido para mim. Não gosto disso, isso não faz sentido para mim. Tem as pessoas que são sensação, que elas lidam com o mundo através da matéria, aquilo tem que fazer sentido materialmente para elas. Concreto, E geralmente são pessoas mais táteis, são mais concretas, é uma mente mais concreta. E tem a função intuição. Essas pessoas com a função intuição principal, elas têm muita dificuldade de conviver no mundo, nesse nosso mundo Sim. atual, né? Que é um mundo muito racional, Sim. né? Mas elas compreendem muito melhor o mundo através dos sonhos, elas vivenciam alguma coisa. Aquilo, de repente, passou batido para elas, acordada. Elas vão dormir, elas sonham. E entendem. E aí elas entendem o que elas... Nossa, que louco isso. Elas entendem o que elas estão vivenciando. Sim. Alguém mentiu para elas. Alguém mentiu para essa pessoa com essa função intuição. Aquilo ficou estranho, mas passou. Ela vai dormir, ela saca a mentira. Aham, sim. E as pessoas têm a função principal e a função auxiliar. Então, a pessoa pode ser uma pessoa racional e ter a intuição como função auxiliar. A pessoa pode ter... Só que as funções são... tem a função principal for racional, a função que está lá no inconsciente é emocional. Uhum. Ela não toma tanto... É mais difícil para ela tomar contato com as emoções. Se a pessoa for do tipo sensação, a função inferior é a intuição. Vai ser mais difícil para ela. Quando a intuição vem, ela até leva um susto. Uhum. Ela fala, o que é isso? Ela fica assustada, porque ela não costuma ter muito contato com aquilo. E quando vem é uma coisa muito forte. Sim. Não é que a pessoa não tem essa função. A função inferior, ela está lá no inconsciente, ela está lá embaixo d'água. Ela pode vir, como aquela onda gigante que de repente vem e é uma tsunami. E toma conta de tudo. Sim. Da mesma forma, a pessoa altamente racional vem a tsunami e ela se torna emocional de repente. Uhum. Né? E tem aquela explosão emocional. Gatilho, né? E Jung explica dessa forma. Sim. Eu consegui explicar o que são os sonhos, para que eles servem? Sim, para que eles servem, não. Entendi. Tá. Deixa eu até fazer uma complementação do que tu falou agora, que me gerou uma curiosidade, Renata. Como é que a gente sabe do que a gente vivencia, o que vai para a cesta do inconsciente, o que vai para a cesta do inconsciente pessoal e do coletivo? Como é que a mente, assim, ela vai colocando nessas caixinhas separadas para a gente saber o que é coletivo e o que é pessoal? Peraí, deixa eu só anotar as perguntas aqui. Quando sonhamos com outros seres. E quando não nos assustamos com os nossos sonhos quase reais. Pesadelos. Repete, por favor, que eu estava vendo... Pegaste a outra pergunta? Quando sonhamos com outros seres. Quando não nos assustamos com os nossos sonhos quase reais. Eu sempre me assusto. Quando você não se assusta com os sonhos quase reais, é porque você está vivenciando aquilo e está fazendo tanto sentido para você, está sendo natural. Não é... Quando não provoca uma emoção forte, está tranquilo, está fluindo. Né? Agora responde a sua... Faz de novo a sua pergunta, Vanessa, por favor. Eu queria saber que, assim, como tu falou que a gente vai caminhando, a gente está na rua, a gente está vendo e está absorvendo informações, e aquilo vai para o inconsciente pessoal. E o que está lá no inconsciente coletivo são coisas também que a gente vivencia dia a dia, ou aquilo ali já está desde o início da humanidade, está impresso no nosso inconsciente, é isso? Tá, então eu já entendi. É isso. Então, tá.
O inconsciente coletivo não é nosso. Tá. É de todo mundo. É coletivo, é da humanidade. Entendi. Então, gente, eu não estou conseguindo acompanhar vocês, eu te não, tá? auxilio aqui, pode deixar. Os sonhos não são, na verdade, encontros muitas vezes, não vamos para aprender muitas vezes. Acho que ela está querendo Pode ser, uma Vera. questão mais espiritual. Pode né? ser. Uhum. É uma amiga de infância, amiga muito querida. Pode ser sim, Vera, pode ser. Existem pessoas que sonham, por exemplo, essa foi uma das perguntas da caixinha, que sonham com seres extraterrestres. Então, primeiro, a gente tem que ver o que esses seres extraterrestres significam para a pessoa, né? Então, a pessoa acredita, a pessoa não acredita. A partir do momento que a gente tem essa informação, a gente vai interpretar. Porque se é uma pessoa racional que não acredita, ela não tem muita abertura para que seja, talvez, um encontro. Existe muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Então, se a gente vai interpretar, a gente não pode estar fechada a informação nenhuma. Nenhuma. Então, você tem que ver o que aquilo significa para a pessoa. Se a pessoa acredita em seres extraterrenos, aí eu olharia, como astróloga, o mapa da pessoa para ver se existe a possibilidade dessa ser uma pessoa que entra em contato. É uraniano. No caso, pode ser? No caso dessa minha amiga, eu sei do mapa dela, eu sei do histórico dela, e então existiria essa possibilidade. E sim, Vera, pode ser sim. Pode ser um encontro, pode ser para aprendizado, podem ser mensagens que estão chegando. O grande lance é ficar atenta. Anotar, acorda, anota depressa, porque às vezes, quando não é muito marcante, você pode esquecer. Sim. Aí uma outra... E aí... Perdão, continua. Dando continuação à primeira pergunta, para que servem os sonhos? Os sonhos são fundamentais, primeiro, para equilibrar a atividade psíquica, e depois, os sonhos, eles confirmam situações da nossa vida. Os sonhos compensam. Muita gente que sonha que está voando. Gente, você saiu do corpo físico. Saiu e está... Aí você... Como é que a mente... como é que isso se traduz para a mente racional? Né? Como é que a mente racional traduz isso? A mente racional entende que você está voando. Você está tendo uma outra experiência no outro plano. Né? No plano astral, no plano psíquico. E aí, como é que isso se traduz para a mente racional? Estou voando, estou leve, estou solto, né? E, enfim, mas voltando, o sonho, ele confirma coisas que você, de repente, você desconfia. Você tá vivenciando alguma coisa, eu estou desconfiada disso. O sonho vem e pá, confirma. Aí você saca, é isso mesmo. O sonho contrabalança. Teve uma época na minha vida em que eu era jovem e eu estava tendo uma atitude muito arrogante e eu sonhei que eu caía de joelho, mas eu não dobrava o meu joelho. Eu caía, assim, forçada, de joelho na frente de um senhor de idade. E eu estava passando por um trânsito forte de Saturno. Quem era o senhor de idade? Saturno dobrando o meu joelho e me falando, olha só, vamos baixar essa crista. Olha só que interessante. Baixa essa bola aí. Sim. Oi, Li. Eu já tô com outra pergunta aqui para fazer para Renata. A Liana mandou uma pergunta aqui, Renata. Que é... Terminaste de responder? Desculpa, não quero interromper as tuas respostas. Sim, tá. sim. A Liana perguntou, ela disse assim, que ela tem muitos sonhos recorrentes, os mesmos, várias vezes. O que isso quer dizer? Ela não me disse o que exatamente, né? Mas é um sonho que acontece igual ele várias vezes. O que quer dizer isso? Sonho recorrente é alguma coisa que precisa se resolver na sua cabeça. Então, isso me remete a uma outra pergunta da caixinha aqui. É uma pessoa aqui que sonha constantemente com o mar. Então, é o mar que, quando ela está passando por emoções fortes, as ondas ficam muito grandes, ela sente muito medo.
acho que ela mesma já entendeu, né, que o que água é sempre emoção. Muita água no mar, sempre no mesmo lugar. Água é sempre emoção. Então, se você sempre sonha, como ela não falou ali, não falou Ondas muito qual era o grandes. sonho? Água, mar e ondas muito grandes, acabou de falar. Uhum. Isso é muito comum, tá? Porque o que é a água? Água é emoção. Então, se você está sonhando com a água, alguma coisa ligada à emoção. A onda, o mar está calmo, ainda assim tem coisas emocionais acontecendo, ainda que esteja calmo. Por que você está sonhando? Né? Tem coisas emocionais acontecendo. Você está imerso em alguma emoção. Tem emoção ali acontecendo. O mar está agitado, está pouco agitado, está muito agitado. Então, essa pessoa que preferiu ficar anônima, colocou na minha caixinha. São ondas muito grandes. Uma jiboia verde enrolada na minha mãe. Sinceramente, adoro sonhar com jiboia verde. Depois a gente volta na jiboia. Vou anotar aqui, jiboia. Enrolada na mãe, cara, isso é muito significativo. Muito. A gente volta na jiboia, prometo. Mas voltando para o mar. A onda, a água é a emoção. A onda que se levanta, a emoção que tá vindo à flor da pele, né? Se a pessoa sente angústia, é alguma coisa que está tomando conta e que a pessoa não está conseguindo lidar. E aí as emoções são variadas. A pessoa pode ficar irritada. Aí vai depender do que a pessoa sente pra gente. Gente, peraí, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu vou anotando para ti, Rê. Pode desenvolver aí que eu vou anotando. Tá, beleza. Aqui. Meu tio, querido tio, obrigada pela presença, que delícia. Aí, mar, tá, água, onda. Então a onda levantou, ficou com medo, alguma emoção violenta que está te tomando. Aí, se você está sempre sonhando com isso, você ainda não resolveu. É alguma situação, a situação se repete, a situação não está resolvida. E o sonho volta e é sempre o mesmo, é a mesma situação. E a gente não evolui assim, como um elevador para cima. A gente evolui em espiral. É a Ouroboros para os alquimistas, né? Então, imagina uma espiral. Nosso mapa astral, você pega o desenho do mapa astral, é redondo. Você sai ali do ascendente, você vai, os planetas eles vão girando e vão completando o ciclo, né? Então, por exemplo, Saturno. Saturno tem um ciclo de mais ou menos 30 anos. Ele deu a volta no mapa todinho. Quando você faz 30 anos, ele está mais ou menos em cima do mesmo lugar. Você já passou por aquilo tudo. Você vai passar por tudo outra vez, só que não do mesmo jeito. Mas você não tem mais 10 anos. Sim, você não tem mais 20 anos. Exatamente. Você vai passar exatamente por situações que vão te levar a vivenciar o que você precisa, né? Só que de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, com situações totalmente diferentes que se apresentam. Mas os desafios são aqueles, os mesmos, que você já passou. Então, você vivenciou, por exemplo, uma situação emocional com um namorado quando você tinha 15 anos. Aí você está com 20 anos, você tem aquele mesmo sonho da onda gigante. É a mesma situação dentro de você que você não está sabendo lidar. É outra pessoa, é outra idade, é outro namorado, são outras circunstâncias, mas é a mesma situação emocional dentro de você, que você não está sabendo lidar. Eu tinha muito esse sonho com onda. Eu tinha muito esse sonho com onda. Aí eu comecei a fazer análise. E eu, analisando, não pararam. Os sonhos com onda não pararam. E toda vez que eram ondas gigantes, eu morria de medo. Quando a onda, eu mergulhava para furar a onda ou fugia. Eu acordava. Até que um dia eu mergulhei para furar a onda e não acordei.
eu saí do outro lado. Tinha Que sido uma loucura. tsunami, tinha tomado tudo, mas já tinham botes salva-vidas pela água, recolhendo as pessoas, nunca mais sonhei. Resolvido. Que loucura, porque é difícil, né? Quando a gente mergulha, a gente não acordar, tu lembrar de todo o processo de tu mergulhando. Nossa, isso aí eu acho que é raro, pelo menos nunca me aconteceu. Fantástico, é Fantástico. fantástico. É. Mas isso acontece. Quando você resolve, o sonho tem uma continuação e uma conclusão. Que doido. Ou a pessoa entende, né? Ou a pessoa entende. Sim. Poxa, que Entende por que estava tendo aquele sonho, liga as situações. Ah, toda vez que está acontecendo isso na minha vida, eu sonho com isso. Sim. Né? Meu pai sonha com prova, ele está fazendo uma prova. Toda vez que ele está tendo uma situação desafiadora na vida dele, ele sonha. Aí ele se ligou na. Entendi. Deixa... Acho que é teu tio, você falou? Carlos? Ele falou frequentemente sonho com coisas que, em meu cotidiano, eu avisava outras ele sonha com coisas pessoas. que E acontecem o depois. curioso E aí, é geralmente, que eu avisava sei... as pessoas, porque é como se fosse um sonho premonitório. Essa era até outra pergunta que eu ia fazer, que a gente pode juntar com essa. Se os sonhos também podem ser premonitórios. Sim, claro, claro. Porque quando você está no plano psíquico, né, se você está... A água no oceano, ela vem de lá de longe e se mistura, né? Então, muitas vezes, um peixe que está nadando aqui no raso, ele foi lá no fundo ou foi lá longe e voltou. Então, as tartarugas que voltam para o mesmo lugar para desovar. Então, são exemplos físicos, mas a gente pode transportar para os conteúdos psíquicos. Né? Você está... Um átomo meu, agora, indo para a metafísica, um átomo meu aqui pode ir até você e voltar. Ele me traz algo que é seu, mesmo você estando no sul, mesmo você estando aí, um átomo meu pode ir até a China, pode ir até Niterói e voltar. Então, a gente acha que a gente é matéria, que a gente tem um limite, mas isso aqui é ilusão. A matéria é ilusão. Nós somos um conjunto de átomos se mexendo o tempo inteiro. Então, da mesma forma que a gente tem uma estrutura física, né? Eu tenho uma cabeça, membros, um tronco, membros. Eu tenho uma estrutura psíquica também. Da mesma forma, você tem a mesma estrutura física que eu. Você tem a mesma estrutura psíquica que eu, mas funciona de uma outra forma totalmente diferente, com uma outra aparência totalmente diferente. Eu estou me fazendo compreender? Eu demorei Então, muito para entender e hoje eu já consigo assimilar isso melhor. Isso para mim é familiar, você está me falando. Acho muito. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso melhor, porque as coisas iam ficar tão fáceis, né? Mais fáceis de resolver coisas exatamente. Exatamente. É por isso que a gente diz que está tudo conectado. Tá tudo... Por que a gente sente quando você chega perto de uma pessoa que você não gosta, parece que arrepia aqui, igual gato, né? Porque você sente a energia, né? É a sua energia também, não é só a energia da pessoa. Você não gosta, então é a tua energia que crispa e provavelmente a da pessoa também. Então, se você resolve cumprimentar com 2 beijinhos, então se você encosta, as auras fazem assim, gente. Não cumprimenta com 2 beijinhos quem você não gosta. Preferência não cumprimenta. Faz assim. A aura faz assim na aura da pessoa, né? Entra em contato. Então, você capta o que está em volta. Você pode ter uma mente mais concreta, você pode ter uma mente mais racional e não perceber com tanta força o ambiente, mas aquilo vai vir em sonho. Né? Você pode ter uma mente mais intuitiva e aí você vai ficar até doente. Entendeu? Então você está captando ali o ambiente o tempo inteiro. Por que é que a gente joga tarô e vê nas cartas o que está para acontecer? Porque as coisas se plasmam. As coisas já estão plasmadas no campo etéreo
muito antes de acontecerem. Primeiro acontece no astral, Por né? quê? Antes de concretizar. Você, a não ser, mesmo que você seja pega de surpresa, por exemplo, num assalto, a criatura já está lá planejando aquele assalto. Então, você pode captar. Isso é muito louco. Mesmo que você seja pega de surpresa com uma demissão no emprego, aquilo já está acontecendo por trás dos bastidores. E tá no astral. E você pode captar. Por isso, quando a gente joga as cartas, a gente vê por que é que eu posso ver o meu ano na Revolução Solar. Está tudo ali, os trânsitos estão ali. Você sabe quais vão ser os seus desafios. Se você pega a tua Revolução Solar, você não vai saber dizer exatamente o que vai acontecer. Mas não dá para dar nomes. Não tem como dizer com... Você sabe por onde vão ser os desafios. Você sabe se é o desafio material. Você sabe se é um desafio emocional. E já basta. Você sabe se... Poxa, é uma grande coisa poder saber o tom do que vai acontecer aqui. Não exatamente, essa coisa de saber exatamente. Já... Ai, tem aquela fulana que dá até nomes. Tem essa paciência, né? Tem gente que quer prova, né? Me prova. Não, você acharam lá. Uma vez, uma amiga deu para o marido dela uma mapa astral dele de presente, pediu para eu fazer. Que eu abri o mapa do cara, eu falei, o cara é cético. Eu devolvi o dinheiro para ela, eu falei, eu não vou fazer, desculpa. O que eu vou fazer, cara? Ficar conversando com essa pessoa, assim, pérolas aos porcos, né? Entrando num ouvido e saindo pelo outro. Agora, se eu gostar muito da pessoa, aí eu vou sentar a pessoa do meu lado e falar, olha aqui, ó. Tem que haver uma predisposição da outra parte também, né? Não, a gente não dá pra gritar. Cara, não tem como negar. Cara, assim, contra fatos não tem argumento. Se você mostra o mapa astral para a pessoa, você dobra. Mas eu não vou fazer isso porque a energia de início é de resistência. Exato. Né? Então, fazer isso com uma pessoa que não significa nada para mim, não faço, mas não faço mesmo. Me recusa. Você está cansada. Vai, drenado, né? exatamente. Você está cansada. Olha, outra coisa, outra pergunta que eu acho interessante é o seguinte, ó, por quê? Porque o que acontece? A gente sonha e ele, por mais que seja uma casa, aquilo é um símbolo. E por que os sonhos, eles são tão codificados em símbolos? Por que eles já não dizem pra gente, olha isso? Por que eles se manifestam através de símbolos? É tão difícil, porque as coisas podiam ser mais fáceis. Mastiga aí, cara! Mastiga aí, pô! Mas pra que fazer joguinho? Não entendi, não. Repete. Tá. Assim, o inconsciente, ele tem a sua própria linguagem. Né? Ele não é um amigo, um colega que vai sentar e vai conversar com você na linguagem racional, numa linguagem racional, né? Na linguagem do século XXI e tal. Ele tem a linguagem dele, que é uma linguagem atemporal. Então, ele vai usar a gente que imagens. Resumindo, né? Para descobrir o que é o atemporal. A gente que lute. Então, assim, você quer ver um exemplo incrível? Uma vez, quando alguém... sim, uma coisa que eu acho importante a gente dizer. Quando a gente interpreta um sonho, é como se você interpretasse um capítulo curto num livro. Tá? Então, para você saber, entender o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida, seria necessário que você interpretasse pelo menos todos os seus sonhos durante um mês. Então, tá lá anotando todos os sonhos. Acordou, teve um sonho, anota e vai interpretando os sonhos, né, com alguém que tenha esse estudo, que tenha essa linguagem, durante um mês. Aí você compreende super bem o que está acontecendo com você. Quando você interpreta um único sonho, sim, você interpreta um capítulo ou uma parte de um capítulo num livro. E aí não tem então você vê que é uma coisa, né? Faz muito sentido, exato, claro. Exatamente.
já dá para entender bastante coisa, já dá para ter um fio da meada, né? Por exemplo, é, é, um pai de uma amiguinha do meu filhinho está aqui na live, ele falou que ele sonha com uma jiboia enrolada na mãe dele. Olha que louco! A cobra, ela é a serpente, ela é ligada à grande mãe. Ela é um símbolo da grande mãe. Inconsciente Mas ela é um coletivo, isso, símbolo Renato? É inconsciente coletivo. do inconsciente coletivo. Uhum. Inconsciente coletivo. E ela é um símbolo da grande mãe devoradora. O que é a grande mãe devoradora? É o aspecto terrível da grande mãe. Não estou falando que a mãe dessa pessoa seja terrível. Não é isso, pelo amor de Deus, me entendam. Todos nós temos um aspecto, todos nós somos luz e somos sombra. Todos nós. E num determinado momento, nós podemos, querendo que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente quer que aconteça, nós podemos acionar a nossa sombra. Então, nós vivemos dentro de um sistema, né? Eu tenho a minha família, né? Eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Então, eu tenho que fazer um MMC da parada toda, né? Da família, né? Eu não posso sair fazendo o que eu quero na hora que eu quero, quando eu bem entendo, né? Eu tenho pessoas que convivem comigo. Se eu acho que as coisas têm que ser exatamente do meu jeito, porque eu determinei assim, porque eu quero assim, porque eu sei o que é melhor para todo mundo, as coisas podem começar a desandar, né? O angu pode começar a desandar. Por quê? Porque tem a vontade do outro, né? Se eu começo a querer controlar o meu filho de toda maneira, ainda mais meu filho, que é aquariano, né? Que é ascendente aquário, é uraniano, aliás. Se eu falar para ele, não quero mais um pio, ele vai dizer pio. Isso é ser ascendente aquário, né? Então as coisas já vão começar a desandar. Então o que eu preciso ter? Eu preciso ser margem como mãe. Eu preciso ser margem, eu preciso ser contenção, né? Eu preciso acolher os sentimentos, eu preciso entender para poder fazer com que ele mesmo entenda. Eu não posso levar para o pessoal, eu não posso achar que ele está me desafiando. O quê? Fez isso comigo? Como assim fez isso comigo? Quando a gente fala o fez comigo, a gente já levou para o pessoal, já é o ego falando. Uhum. Já é uma função altamente racional. Sim. Então, assim, quando a mãe começa, vai para o lugar do fez comigo, ou como essa jiboia está enrolada na mãe dele, eu arriscaria dizer que não seria a mãe, mas a avó. Porque a jiboia está envolvendo a mãe. A grande A mãe avó na ou, mãe. Seria uma filha dele, né? Vó e filha, entendi. ou alguma antepassada feminina que ainda está como matriarca ali ou deixou alguma marca forte na família, uma tradição. Aí só a pessoa pode decodificar, pode dar continuidade. Ele diz que ele adora sonhar com a jiboia verde. Então, eu acredito que seja algo interessante. Aí eu teria que saber se ele se sente ameaçado quando ele vê essa jiboia enrolada na mãe, que isso mudaria tudo, entendeu? Se ele não se sente... A mãe está lá abraçada, mas está fazendo carinho, é uma coisa. A mãe tá abraçada, mas está sendo espremida lá pela jiboia, é outra coisa totalmente diferente, né? Aí tudo depende de como a pessoa decodifica a situação. Sim. Então é importante quando a gente for sonhar, Renata, a gente anotar o sonho, mas colocar uma observação ali da emoção que a gente estava sentindo ao ter aquele sonho, né? Porque isso vai mudar. Você não esquece a emoção. Você não Mas é esquece. A importante emoção anotar. você não esquece. Mas claro, Se você achar se você achar que pode esquecer, mas assim, pela minha experiência, você não esquece a emoção, não. Mesmo.
A emoção, você pode esquecer a ordem dos fatos, mas a emoção que você teve no sonho, ela fica, cara. Show de bola. A sensação fica. Quer complementar? É que às vezes tem um delay aqui, eu não sei se eu estou te interrompendo. Teve uma pessoa que falou que sonho sempre também tentando discar um número no telefone para ligar e não consigo. Li, você tá tentando comunicação, né? O que é o telefone? É um meio de comunicação. Aí você está tentando discar aquele número. Então, esse número talvez pertença a alguém que você conhece. Então, você está tentando comunicação com alguém e não está conseguindo? Você está tentando entrar em comunicação com alguém? Ou será que isso acontece toda vez que você tenta comunicar alguma coisa e não consegue? Que você tenta passar uma mensagem e não consegue? Mas, com certeza, telefone, meio de comunicação, você disca e você não completa. Então, você não consegue. Então, com certeza, você uma tentativa de comunicar, de se comunicar, de entrar em contato que não está sendo, não está encontrando eco. Entendi. E estes símbolos, Renata, por exemplo, tá? Os símbolos que a gente sonha no inconsciente, eu acredito que é pessoal. Eles são iguais para todo mundo ou para cada um tem um significado diferente? E só o coletivo, o inconsciente coletivo é que tem um significado comum a todos? Para a gente poder interpretar. Não, nem o inconsciente coletivo. É uma coisa para mim, se ela sonha com o telefone é outra coisa para ela ou não é a mesma coisa? Não, telefone é uma coisa moderna, né? Que a gente identifica. O que é um telefone? A não ser que você tenha ojeriza de telefone. Não suporto o telefone. Eu enlouqueço, meu coração vem na boca. Né? Toda vez que o telefone toca, eu fico alarmada. Aí é outra coisa. Sim. Então, aí a gente vai interpretar a partir de como a pessoa se sente com o telefone. Mas, sim, definitivamente, o telefone é um meio de comunicação. Né? Não é uma coisa do inconsciente coletivo. Sim. O inconsciente coletivo. Você pode sonhar com coisas do inconsciente coletivo que não tenha nenhum significado para você, por conta de uma experiência arquetípica. Por exemplo, as pessoas que ultrapassam o limite da razão, as pessoas que enlouquecem mesmo, que ultrapassam aquele limite ali do racional, é como se elas desfragmentassem a mente. Elas estão ali o tempo todo, é um sofrimento indescritível, mas a mente, ela se utiliza de imagens. Então, são imagens, ela é bombardeada com imagens, principalmente quando ela dorme. E o Jung, ele começou a escutar, ele ia para os manicômios, para os hospitais psiquiátricos, e ele escutava, ficava escutando e tomando nota dos sonhos dos doentes mentais. E um desses sonhos foi uma sincronicidade incrível. Aliás, sincronicidade é um conceito junguiano, né? Foi uma sincronicidade incrível, porque ele estava justamente estudando o mitraísmo, ele estava pesquisando sobre a religião de Mitra, quando ele em visita a um hospital psiquiátrico, um doente mental estava falando do sol, e o sol tinha um tubo, e o tubo girava incessantemente, e esse tubo que saía do sol e girava produzia os ventos. E Mitra, também na religião de Mitra, tem o sol, e o tubo é um pênis. E é o pênis do sol, na religião mitraica, que gira e produz os ventos. Me explica, como? O doente mental não tinha cultura nenhuma, nunca tinha tido acesso a nenhum tipo de estudo, tinha trabalhado como sapateiro, não sabia nem ler nem escrever, tinha aprendido a função do pai e tinha enlouquecido.
E ele estava vendo o tubo, o Sol com o tubo que girava e produzia eventos. Ele estava tendo uma experiência arquetípica, porque ele não tinha mais lúcido, acordado, porque a mente dele já não tinha mais fronteiras. Sim. Não tinha, mas isso é uma coisa horrível. Isso é um sofrimento indescritível, porque a pessoa já não diferencia mais o mundo físico do campo mental, do campo astral, Entendi. as outras dimensões. Sim. Nossa, que Entende? louco isso. É bárbaro. Então, um conteúdo do inconsciente coletivo, ele existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou a existir e começou a vivenciar as primeiras emoções. Me repete a sua pergunta. Você perguntou Era se os assim. sonhos, se os símbolos têm o mesmo significado para as pessoas diversificadas, né? Ou não? Se é um símbolo. Não. Vai depender de como ela se sente em relação a aquele símbolo. Geralmente, quando alguém me conta um sonho, eu já fico instigada para querer interpretar, para ver o que aquilo significa para a pessoa. Né? E geralmente, quando a pessoa me conta, é porque já está querendo saber o que é realmente. Uma vez a minha mãe, assim, virou e falou assim, eu sonhei com um centauro. Eu falei assim, com centauro. Eu falei assim, um centauro, mãe? O que o centauro significa para você? Ela deu de ombros. Eu falei, ah, não. Não é possível. Você gosta de centauros? Você acha uma figura fascinante? Ou você sente medo? Ou você sente repulsa? Ela deu de ombro. Eu falei, não é possível. Aquilo ficou na minha cabeça, principalmente porque aquilo não significava. Eu falei, será o centauro simplesmente passou? Eu pensei, não é possível. Será que o centauro foi visitar a minha mãe e passou pelo sonho dela e foi embora, continuou seu caminho? Não. Peraí, aí tem coisa. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu nunca mais... Ela esqueceu o sonho e eu não esqueci. Né? E aí, estudando astrologia com mapa de todo mundo aberto assim, né? Porque você vai comparando, né, os mapas para ver os tipos, aspectos e tal. Aí, estudando, de repente... Como que eu não vi isso antes? Meu pai tem ascendente em Sagitário. Olha só. Nossa. Eu falei, claro! Ela convive. Ela convive com a energia do centauro, claro. né? Com certeza. Olha que não, gente, realmente o inconsciente, ele anda por caminhos assim, bem legais. E registra, né? E registra. Que legal. Deixa eu ver outra pergunta aqui, Rê. Tá. E assim, Rê, de que forma a gente pode usar esse entendimento, né, do arquetípico dos sonhos como autoconhecimento na vida prática? Como é que a gente pode utilizar isso e dizer assim, olha, isso aí vai melhorar a minha vida, vai melhorar a maneira de pensar, de agir, de viver, enfim. Tem alguma maneira? Tu acha que é viável isso? Sim. Para isso, a pessoa tem que estar em terapia, né? Então, ela tem que estar com um terapeuta, de preferência junguiano, né? Com a arte terapeuta, tem que estar com alguém acompanhando ou ser estudiosa do assunto. Você pode mergulhar nos livros, né? Existe uma técnica desenvolvida pelo Jung e depois os junguianos deram a continuidade. Por exemplo, a doutora Von Franz, Mary Louise Von Franz, ela desenvolveu e ela dá exemplos dessa técnica através dos contos de fadas. O que é muito interessante porque os contos de fadas, eles são curtinhos. Então, são como os sonhos, né? É a mesma coisa que você pegasse um sonho e interpretasse. Então, por exemplo, ela diz que a primeira coisa que você vai fazer, quando você pega um conto de fada, você vai interpretar a luz da ânima ou do ânimos. Ou seja, foi um sonho sonhado por uma mulher ou pelo homem. Isso já faz toda a diferença. Sim. Tá? Porque se for sonhado por uma mulher, vai ter uma visão. Se for sonhado pelo homem, vai ser outra visão totalmente diferente.
Aí depois ela desmembra e aí ela discorre sobre essa técnica. E é a mesma coisa que a gente faz com o sonho. Você pega os símbolos, né, do que está acontecendo ali, tem um ápice, geralmente tem um ápice no conto de fada, né, que ela chama de peripeteia, e aí, a partir desse ato, por exemplo, todo conto de fada acontece alguma coisa com o personagem que muda a vida dele completamente. E aí, geralmente, é uma coisa que muda para ruim, tira, né, da zona de conforto. Você sai da tua zona de conforto. E aí, saiu da zona de conforto, tem que batalhar para resolver aquela situação em que foi jogado. Por exemplo, uma criança foi tirada da casa dos pais e colocada numa cesta dentro de um rio. Aí foi embora no rio. Aí poderia ter morrido. Mas aí a criança luta e sobrevive. E consegue sair do rio e é adotado por alguém muito rico, vamos supor. Sim. Então, ela tem recursos, ela consegue ter recursos, ela consegue ter acesso, aí quando ela cresce um pouquinho, ela vai e volta e procura pelos pais. Estou inventando aqui uma história em cima de elementos comuns aos contos de fadas. Se ela não tivesse sido tirada da casa dos pais, ela nunca teria adquirido os recursos que ela adquiriu sendo adotada. Entendeu? Então, é alguma situação que te tira da zona de conforto. E quando você tem um sonho muito marcante, geralmente é porque você saiu da sua zona de conforto. Porque você, se o sonho está gostoso, está tranquilo, tive um sonho tão bom, mas aquilo, né, você não se preocupa com aquilo, aquilo não fica na tua cabeça, né? Quando é marcante, quando aquela sensação fica e você fica o dia inteiro com aquela sensação, é porque você saiu da sua zona de conforto. Sim. Aí, quando você sai da sua zona de conforto, tudo pode acontecer. Sim. Você pode lutar para voltar para a sua zona de conforto e aí você não vai evoluir, né? Ou você pode entender o que está acontecendo, né? Tirar o melhor partido da situação e seguir adiante. Aí, geralmente, é quando a gente dá um passo no degrauzinho Uma quadratura ou uma posição no mapa. Uma quadratura. Uma conjunção. Olha só, deixa eu aproveitar, eu até não tinha te feito essa pergunta. Eu sei que tu faz pesquisas também até para dar a melhor interpretação. Se tu nunca te ocorreu com isso, não tem problema, a gente conversa depois. Mas se tu puder, eu acho que tem pessoas aqui, tem uma amiga minha que está assistindo, que é a Eliana, eu acho que ela tem esses sonhos também. Então pode ser de interesse. No último mês, eu tive algumas recorrências de um sonho, não era o mesmo, mas era a mesma sensação. Isso eu tenho diversas vezes, mas não com uma recorrência. Esse último mês foi com uma recorrência de possessão, de que algum espírito me habita, meu corpo, ou a das minhas filhas, direto. Assim, esse último mês eu tenho sonhado muito isso, com alguma alma maligna que está se aproximando. E eu sempre acordo com um arrepio no corpo inteiro. Como se minha pele tivesse descolado do meu corpo, de tão agoniante que é a sensação quando eu acordo daquele susto. Como se tivesse me tocado, sabe? Isso eu sonho diversas vezes, mas nesse último mês foi com uma certa recorrência. Aí eu sempre me questiono, será que é, né, algo arquetípico ou se pode ser que seja alguma energia, porque eu sou uma pessoa espírita, então eu entendo e eu acredito. Isso que eu ia te perguntar, você é espírita? Em algum momento, que talvez eu tenha pego na rua, ou talvez o pensamento de alguém, alguma coisa que sincronizou com alguma coisa minha que eu preciso rever, né? Então, o que tu acha? Qual é a tua visão nesse sentido? Porque se manifesta através de sonhos, né? Eu só vejo em sonhos, eu não vejo assim, não tem essas coisas. Cara, se está acontecendo com recorrência, a primeira coisa que eu te diria, se você é espírita, vai tomar uns passes. Vai tomar uns passes, procura um lugar que você confie para dar uma limpada na aura. A segunda coisa vamos tentar entender o que está acontecendo. Existe alguma situação de alguém querendo forçar a barra para que você e suas filhas ajam de uma determinada maneira?
que você discorda, que você não concorde? Existe essa situação, tem acontecido, está acontecendo ou acontece com você? O que eu posso te dizer? Eu não sei se é algo maligno, né? Mas, tipo assim, até não sei se vai ser. Não sei. Não sei, assim, se é uma coisa que eu poderia E se considerar. você... Por exemplo, tá? Não sei se é o caso, assim, Vanessa, tu cuida demais da alimentação das gurias, seja mais leve. Eu não sei se esse tipo de coisa pode ser, sabe? Tô loucurando Cara, aqui. se você, de repente, a tua mente consciente pode não registrar como algo maligno, Entendi. mas o inconsciente pode, porque está interferindo na sua vida. Então, para o inconsciente, isso tem uma dimensão diferente. Entendi. Não vai ter uma dimensão, a mesma dimensão que a gente dá na nossa vida, no dia a dia. Para o inconsciente, isso vai ter uma dimensão. Então, assim, não descarta os passes, porque de qualquer forma tá mexendo com a tua energia, tá Sim. mexendo com a tua aura, ainda que não seja algo maligno, maléfico, mas está interferindo no teu campo energético, Sim. entendeu? Até pela E própria sensação tenta, e que tenta, gera, né? Que a gente acaba se. e tenta colocar um limite com mais força, porque isso está te fazendo mal. Uhum. E aí isso me remeteu, tá vindo na minha cabeça com muita força um sonho que você me contou dos jacarés dentro de casa. Sim, Não sei porque quando você falou isso já me veio, sim. né? E o jacaré não é muito amigo, né? O jacaré ele estava ali como amigo, as crianças estavam em cima dele, Isso. né? Mas é um perigo. O Sim. perigo está ali, Sim, e é né? Porque engraçado de repente ele ele pega o fone, olhava, né? eu acho que eu te falei, né, Renata? Ele olhava pra mim, o filhote dele tava do lado, e eu apavorada, querendo, tipo, sai daqui essas coisas. E ele, tipo, olhando assim: olha, eu tô com as tuas filhas, olha o que tu vai fazer com o meu. Entendeu? Era Uhum. uma ameaça, mas Tipo, assim, não é um não como se jacaré, tivesse é nada, uma não era como se fosse jacaroa. nada. Uhum. É um jacaré fêmea. Era mãe. É um Era mãe jacaré do filhote. mulher, O filhote era macho. né? O jacaré também é mãe. O jacaré também é mãe. O filhote do jacaré está por perto. Então, acho que você pode ir desenrolando esse fio de Sim, Ariadne por aí. sim, O jacaré é fêmea, o filhote do jacaré está por perto, não necessariamente é criança, não necessariamente, porque tá simbolizado, né? E o jacaré lida com as suas filhas, né? E o jacaré te mata passa uma barato. sensação de perigo, né? Você sente um risco, você sente um perigo. Não está fazendo mal para as crianças, Sim, mas tem um risco iminente. sim, Né? Então, eu acho que isso tá bastante. Olha aí aquilo que eu falei, da gente ir vendo vários sonhos, né? sim, Essa possessão também pode estar indo pelo mesmo caminho. Porque o que acontece quando o teu corpo é possuído? Você faz coisas que você não faria. uhum, Né? Você se vê obrigada a fazer coisas que você não faria se você estivesse no controle da situação. sim, Né? É isso que acontece com a possessão. E o risco do jacaré, o risco da possessão, fazer o que não quer, o perigo iminente, eu acho que tá tudo meio que sim. conectado, tá tudo meio É, que interligado aí. vou ter que ligar os pontos, fazer a alta costura que a Ana fala lá, né? A alta costura para a gente chegar no resultado. E a Ana Lessa colocou numa caixinha que ela sonha que ela está voando, e aí eu já falei sobre isso, né? Que a mente ela identifica que você está voando porque você está livre do teu corpo físico, você está em outro plano. E aí, como você não tem o peso da matéria, é como se você tivesse voando. Você pode. É uma experiência espiritual, vamos dizer assim. Não é uma experiência física, né? Então pode ser ou uma liberdade maior, uma liberdade que a pessoa está sentindo que está fluindo, né? Um momento da vida em que ela está fluindo. Ela está voando para fugir de algo. Então, alguma coisa que te incomoda, Ana.
alguma coisa que quando você sente o perigo, você sente que precisa fugir e você consegue, porque quem voa, né? Se a pessoa tem o poder de voar, ela consegue fugir. E da última vez ela fugiu por mais de um evento festivo. Aí eu precisaria saber o que significam os eventos festivos para você, né? Se você se sente incomodada com eventos festivos, se é aquela coisa assim, ai, que saco, tem que ir para a festa, que saco. Não é festa de adulto, é festa de criança, você vai ficar atrás de criança o tempo inteiro, você não vai se divertir, só vai cuidar de criança muito pequena. Aí tem que ver o que é esse evento festivo. É um evento festivo que você vai por obrigação, ou é um evento festivo que você gosta, entendeu? Aí eu precisaria de mais detalhes. Mas, de qualquer forma, é algo te tirou da zona de conforto, né? Algo está te obrigando a se movimentar, você fugiu, você foge e você sente que tem o poder, a capacidade de fluir para longe do que quer que te incomode. Basicamente, eu acho que é isso. Mas aí, entende, eu precisaria de mais elementos para... Não é tão simples, gente. Não é assim, sonhei com azul significa paz. Sonhei com dinheiro significa que vou ganhar na loteria. Não é assim, não é uma coisa. A gente tem que ver primeiro o que os símbolos significam para a pessoa, qual era principalmente a sensação do sonho. Você quer ver uma coisa? Eu sempre fui ativista pela causa dos animais. E antes de eu ter filho, eu recolhia, eu trazia animal, pegava animal doente para a rua, levava para casa, deixava minha família louca, mesmo quando eu ainda morava com a minha família, deixava todo mundo maluco, porque eu levava para casa, cuidava e depois arranjava dono. Aí, uma vez, eu estava em análise, eu sonhei que tinha um armário e tinha vários embrulhos de jornal, vários embrulhos de jornal. E eram filhotes de animais embrulhados de jornal. Eu sabia que eram filhotes. E eu sentia uma angústia que eu queria abrir para que eles pudessem respirar. Mas era um medo que eu sentia que me paralisava. E eu não tinha. Eu pegava e ia tirando assim o jornal com a maior dificuldade, porque o medo do que eu ia ver, do que eu ia lidar, me paralisava completamente. Em análise, eu entendi. Os animais geralmente representam os nossos sentimentos, porque o animal ele não se comunica racionalmente, ele é pura emoção, né? Ele é pura emoção. Então, ele se comunica com a gente. Quando ele quer, ele se comunica, né? Você entende se ele está com fome, se você convive muito, então, ele só falta falar. Mas ele, basicamente, o animal é por instinto e emoção. Então, o animal geralmente representa nos nossos sonhos o nosso instinto, a nossa emoção. Então, eram emoções que ainda estavam ali num estágio muito primário, eram filhotes, eram bebês, eram emoções assim muito delicadas, vamos dizer assim, e muito machucadas. Quando eu estava abrindo, eram minhas. Era como se eu mexesse ali na minha alma, né? Como se eu me abrisse ali as camadas e expusesse algo que estava ali, né, debaixo, empurrado para o inconsciente, eu estou trazendo à tona, estou abrindo as camadas, aquilo está me trazendo aquelas sensações. Na vida real, eu já teria rasgado aqueles jornais, já teria pego os bichos todos, já teria dado um jeito de carregar para o veterinário, né? Então, a gente tem que ver por que aquilo está vindo sob aquele símbolo. O que aquele símbolo significa para você, né? O animal que precisa ser cuidado, o filhotinho, o filhote, o bebê, que precisa nutrir, cuidar, tomar conta,
né, zelar para que ele cresça forte, alimentar para que ele cresça forte, ou seja, aquelas emoções, aquelas feridas da alma que precisavam ser cuidadas, que precisavam ser, né, mais protegidas, guardadas ali, zelar por elas até que cicatrizassem. Né? É fantástico. Quando a gente compreende, aí você se fortalece. Sim. A Renata, até a Liana estava perguntando outro tipo de sonho que eu também acho que talvez seja do inconsciente coletivo, você me corrija. Dentes caindo da boca. Sabe que a minha mãe fala muito disso, que ela fica com medo quando sonha com dente. A Liana e o Paul, ciclista. Paul. Sabe alguma coisa assim, de cabeça, assim? Oi? Tu sabe o que poderia ser isso? Porque isso é um sonho que assola muitas pessoas. Eu sei que tu às vezes precisa fazer uma conexão, que não é uma coisa assim tão simples, né? Que é qualquer coisa quem... Tá, vamos lá. Dente. Como é que a gente usa os dentes, né? A gente usa os dentes para se alimentar. Sem os dentes, a gente não se alimenta, né? Então, o dente é fundamental para uma função básica na nossa vida, para a função da alimentação. É na boca, é com os dentes que a gente tritura o alimento, né? Se você engole o alimento inteiro, ele não vai se digerir, porque a digestão começa na boca. Então, ele precisa ser triturado para que você consiga engolir. O que me vem à cabeça quando fala em cai os dentes é você não vai conseguir dar conta de uma função básica da sua sobrevivência, né? Você não vai conseguir digerir. Sim. Então, vai ter dificuldade. Ela tá com receio, a pessoa está com receio de não dar conta de alguma coisa com a qual ela precisa lidar e é fundamental para a subsistência dela, né? E é fundamental para uma função vital dela, ou então é alguma coisa que ela não está conseguindo digerir. Eu acho que isso seria mais se fosse um vômito, né? Eu acho que não chega, ela não chega nem a botar o alimento na boca. O dente já está caindo sem que ela toque em alimento. Então, eu acho que fala mais de um recurso. Sim. Um recurso muito importante, vital, né? De importância vital, que ela está com medo de perder. Aí, para a gente desenrolar isso, a gente precisaria de mais. Claro, faz sentido. Deixa eu ver, tem caixinha aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tá. Ela já colocou na caixinha, Janine, já respondeu para ela. Já respondeu. Que alguém tem mais perguntas que eu tô rolando aqui? Ali colocou ali, fechou todas. Me comunicar com meu marido é complicado. Ele não fala. Ela disca, né? Disca e não completa a ligação. Gêmeos com ascendente gêmeos, o marido dela, o Diego. Ele é o geminiano. Tem que estar melhor. Pensa tudo, ele tá tudo aqui assim, a conversa interna. Tem que fazer brilhar esse sol geminiano ali, né? Tem que fazer brilhar esse sol geminiano, botar, opa, esse Mercúrio aí tá na sombra, né? Tem que jogar dentro, né? Porque ele converte o sol, tem que fazer brilhar esse sol. O Paul Bell, ele falou assim, não me sinto ameaçado pela cobra, né? Então, se não tá tendo aquela cobra que estava enrolada na mãe, se não estava ameaçando, com certeza coisa de alguma antepassada feminina que a grande mãe, né? Alguma matriarca que deixou a marca na família. Eu parei eu não estou conseguindo acompanhar. Aqui, Renata, a Naira quer saber sobre temporal, vendaval, furacão. Sabe alguma coisa que pode... Isso é inconsciente coletivo também? Também. Porque desde que o mundo é mundo, a gente lida com tempestade, né? Com a natureza intempestiva, né?
Então, o que um vendaval faz? Ele destrói, né? O que um temporal, um furacão pior ainda, né? O furacão ele sai destruindo tudo. Então, furacão provavelmente algum trânsito forte de Urano, aí algum trânsito forte de Plutão, são mudanças bruscas, são mudanças aquela mudança assim que passa, que sai carregando tudo e depois não resta outra alternativa a não ser catar os cacos e jogar os entulhos fora e se livrar dos entulhos para é como o reboco, aquele reboco do teto que tá ali você tá vendo que tá todo rachado e você fala assim: "Ah, não, deixa para depois, deixa para depois". Aí vem o sonho e você sonha com furacão. Aí você se lembra, opa, destruição deixa eu consertar logo isso aqui. E você tem tempo para arrumar. Muitas vezes os sonhos eles vêm a tempo de você conseguir impedir alguma tragédia, alguma coisa ruim que pudesse acontecer. Ou não, ou você fica lá, pergunta o que é isso, e você deixa, ah, não, se eu vejo depois, se eu vejo até a hora que o reboco vai, pá, cai. Mas a gente sempre sabe quando o reboco tá para cair. Sim. Né? É muito difícil acontecer uma situação de destruição, né, sem que essa tragédia não esteja se anunciando há algum tempo. Geralmente você está fingindo que não vê, ou você está, não, não vai acontecer nada não, não vai acontecer nada. O meu marido é o rei, então não vai acontecer nada não. Não vai acontecer nada não, não vai acontecer nada não, né? Igual aquele piloto, né, que botou a quantidade, você botava a quantidade certinha no tanque do avião, né? Aquela quantidade certinha, nem um ml a mais. Não, vai dar certinho, vai dar certo até o dia que não deu. Né? Então, quando a gente sonha com um vendaval, com um furacão, é o aviso de algo que ou aviso ou está acontecendo. Alguma coisa que vai mudar tudo e você vai precisar reconstruir. Uma mudança que talvez tenha que ser feita e que se não for feita da maneira da pessoa, alguma coisa vai vir para a pessoa ter que levantar da cadeira e fazer, né? Talvez isso. Exatamente. Claro, agora não Exatamente. Fez, então agora vai ter que fazer. Chegou a hora. Não vai ter jeito. E a vida chama na chincha, né? Os trânsitos, nada na vida é estático. Não adianta a gente achar que agora consegui uma estabilidade na minha vida e vou ficar tranquilo, agora é esperar a morte chegar. Não, enquanto você estiver vivo, as coisas vão mudar. Com certeza, e muitas vezes, porque os trânsitos estão acontecendo. Né? Tem gente que fala assim, chegou nessa idade sem mudar, não muda mais não. Até que acontece uma coisa que chama a pessoa na chincha, né? E aí a pessoa, ela se vê obrigada. A Ana diz que não, né? A Ana diz que nem sempre. Que a pessoa é chamada na chincha 550 vezes e não muda. Que tem gente que é assim, ela fez mais de 550 mapas na vida. 46 mil. Então, provavelmente... É verdade. Nossa, porque se a gente não mudar ali no retorno de Saturno, na oposição de Urano, nos 40 ali, ali é o momento. Se não for, passou. E aí depois vai ter nos 60 outra oposição de Saturno, né? E depois vai ter outra quadratura, e quadratura de Urano com Saturno. E tem aqueles trânsitos assim que são certos e que vão... Que engraçado, né? A gente pode depois fazer uma live sobre isso, né? Sobre aqueles trânsitos, as idades que vão te obrigar a se mexer, né? Isso é muito interessante. É aquelas idades, ciclos, assim, né? Vamos fazer, vamos marcar já. Já vou marcar hoje, depois da live. Que horas são, Rei? Eu tô sem conseguir, por favor, se tu puder me passar aí, que eu não consigo acessar aqui. 4 e 16. Olha, 16 passou, e 16. Já passou, mas não tem problema de passar. Conteúdo bom, o pessoal tá gostando ali. Mais alguma pergunta que vocês têm? Porque olha só, gente, a Renata, ela dá consulta sobre isso, ela faz terapia nesse sentido de interpretação, né, Renata, com isso. Quem quiser se interessar em fazer essa terapia, ela tá fazendo um precinho bacana aí, o pessoal que assistiu, né, Rê? Dá uma consultoria. Quando a consultoria é só sobre sonhos,
a gente vai sentar, vai conversar, eu faço um preço legal. Se quiser dar continuidade com arte terapia, que for pessoa que sonha muito, teve uma pessoa que colocou, eu não anotei o nome porque eu escrevi muito rápido aqui enquanto eu falava, ela perguntou sobre pesadelos. Pesadelo é alguma coisa que tá te chamando, é a vida te chamando na xixa. Você está tendo pesadelo? Você não está na sua zona de conforto. Alguma coisa tá te obrigando a... Alguma coisa está te causando emoções que não são confortáveis, né? Então, você está sendo obrigada a olhar para o que é. O que você sonha? Aí a gente teria que saber que pesadelos são esses. Por exemplo, aquilo que eu sonhei dos bichinhos, aquilo foi um pesadelo horrível para mim, né? Eu contando assim, né, tira toda a carga emocional. Só a pessoa sabe o que ela sente quando ela está sonhando, né? De repente, uma coisa que é boa, por exemplo, a Ali que falou do número que ela disca, isso poderia ser só uma coisa cansativa para ela, tá discando e não está conseguindo. Ou poderia ser uma coisa angustiante, que ela está discando e não está conseguindo. Ou poderia ser uma coisa assim, dela tá com uma sensação de vida ou morte, que ela tá discando e vai morrer se não conseguir. Entendeu? Então depende do que a pessoa sente. Quando é essa sensação de angústia, de medo, de aflição, são feridas da alma que estão pedindo para serem olhadas, para serem cuidadas. Obrigada, Kari. Para ser olhadas, para serem cuidadas, para curar, né? São feridas que estão precisando ser curadas. Às vezes podem ser uma premonição. Você tem um sonho que te deixa muito angustiada. Eu tinha um sonho recorrente. Toda vez que acontecia alguma coisa ruim com meu pai, eu sonhava que eu estava matando uma pessoa. E eu ficava angustiada e eu falava, ai, matei um homem, matei um homem. Hoje eu tento lembrar o que aconteceu naquelas épocas, mas meu pai também não lembra. Sim. Se eu soubesse, né, da importância que isso tinha, né? Eu com 14, começou quando eu tinha 13, 14 anos. E toda vez que meu pai passava por alguma coisa muito difícil, teve uma vez que a minha mãe estava passando por uma situação difícil, eu sonhei que estava todo mundo vindo que eles moram em Petrópolis, estava todo mundo vindo de Petrópolis e ela tinha ficado. E aí que eu olhava para trás e vi uma tempestade horrorosa se formando em torno da montanha de Petrópolis. E eu dizia para meu pai, a gente tem que voltar para buscar minha mãe. Olha lá, olha lá. E meu pai dizendo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu falei, não, a gente não pode deixar, não pode deixar. E aí depois eu fui saber, ela estava passando por uma situação difícil também. Então podem ser, você pode estar sentindo que alguma coisa ruim está acontecendo. Você pode estar sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer, ou você pode ter uma ferida de alma que está precisando ser cuidada, alguma coisa que está acontecendo e está te machucando, e ou você precisa eliminar a causa, né? Sem causa não tem efeito, né? Ou você precisa eliminar a causa ou transformar a situação de maneira que não te machuque mais. Bacana. Esse é o pesadelo. Boa dica, olha aí, ó. Show de bola, Rê. Medo que aconteça, pode ser medo que aconteça. De repente você está sentindo a ameaça, né? Se você está sentindo a ameaça, você sente medo e aí você tem o pesadelo. De qualquer forma, você está sentindo a energia no ar. E é bom tomar alguma providência para evitar que aconteça. Se não tiver no seu controle evitar ou deixar de evitar, interferir, é entregar para Deus. Entregar para Deus. E uma vez eu tinha passado por diversas transformações. Foram transformações consecutivas. E eu ainda não tinha me refeito, assim, foi muita coisa que modificou no primeiro. Primeiro foi a morte da minha avó, depois foi o divórcio, depois várias transformações, obra na minha casa e morte de bichinho de estimação. Quem tem bichinho de estimação sabe o quanto isso é difícil. E não foi uma morte rápida, foi uma morte sofrida, teve câncer. Então,
foram várias coisas acontecendo. Aí eu mergulhei de cabeça na yoga, eu fui estudar yoga, e quando eu estava estudando a yoga, eu sonhei com uma casa e o teto da casa estava no chão. O teto da casa estava no chão, só tinha uma cadeira. Eu entrei, eu sentei na cadeira e fiquei olhando assim para aqueles escombros ao redor, né? Nisso entra na casa um touro branco. O touro chega perto de mim e eu encosto a minha fronte assim na fronte do touro e ele fica assim comigo. Se eu não tivesse na yoga, dificilmente eu me ligaria do touro de Shiva. Mas eu estava. Ah, O eu que já é Shiva? associei a Shiva é mitologia Urano. do touro que mandaram lá pro rei Midas sacrificar lá o... Como é, Um sacrifício, né? de qualquer forma. Um sacrifício. Outra crença. E Shiva é Urano, é mudança, né? Mudanças que não estão no nosso controle, mudanças que vão acontecer de toda forma. As mudanças aconteceram, o mundo como eu conhecia estava no chão, ruiu, não ia ser mais igual, né? Cabia a mim limpar os escombros e continuar, refazer meu mundo e viver de uma forma diferente, né? Não ia viver igual. Então, sair da zona de conforto. Mas Shiva estava ali, e dando a força, ou seja, a yoga, né, estava tendo um papel fundamental Todo mundo deveria nessa fazer, busca do né, eixo. Jéssica? Porque todo Oi? mundo deveria fazer, porque quem faz, quem experimenta, sabe, só a Nossa, pessoa que faz entende o benefício que tem isso na vida. A vida da pessoa nossa. muda, a cabeça muda, Quando eu fui emoções, estudar tudo. yoga, porque eu sempre fiz balé, alongamento, dança. Então, alongamento eu sempre fiz. Eu falava, que é isso que você alonga para cá, alonga para lá e você sai pisando nas nuvens, cara? Tem um borogodó aqui. Aí eu fui estudar para saber o que era, que é fascinante. É fascinante. É bom mesmo, é muito bom. Rê, então, Rê, eu acho que o pessoal conseguiu, né, entender um pouquinho sobre como funciona a importância de usar isso como uma terapia, de usar isso como, de certa forma, um oráculo mais natural possível, porque vem da gente e nada. Ninguém Certeza. diz, ninguém de fora diz pra gente mesmo quais são as predições da nossa vida, a não ser nós mesmos. Tem Ai, uma força interna. tem um sonho aqui maravilhoso. Por que só sonho com casas Ah, minha velhas? mãe perguntou. Casas velhas. Foi sua Foi. mãe? Casa velha é algo assim, que pode ser algo do inconsciente coletivo que você está acessando dos antepassados. Jung, quando ele começou a estudar o inconsciente coletivo, ele teve um sonho que foi muito marcante. Ele sonhou com uma casa que tinha 3 níveis. Então, tinha o térreo, e aí tinha um segundo andar, mas o segundo andar não era para cima, era para baixo, e tinha um porão. Então, o térreo ele viveu em 1800 e alguma coisa, então o térreo era contemporâneo dele, né? A segunda camada já era uma camada com decoração greco-romana, e a terceira camada eram escavações. Então, você vê que ele estava acessando não só a camada do inconsciente coletivo, como o mais profundo do inconsciente lá, ele estava indo cada vez mais longe. Então, quando você sonha com casa velha, ou você está acessando alguma coisa do inconsciente coletivo dos seus antepassados, uma casa antiga, uma casa que vem de lá de trás, coisas que estão sendo, que estão vindo para você através das energias dos antepassados, ou fala da sua própria estrutura psíquica, onde você está acessando coisas antigas da sua própria estrutura de vivências suas. Agora tem que ver, essa casa é só uma casa muito antiga, é uma casa de decoração antiga,
ou é uma casa em ruínas, que dá um mal-estar, que está caindo aos pedaços. Se for uma casa em ruínas, com mal-estar caindo aos pedaços, então a estrutura psíquica precisa ser revista, né? Precisa ser analisada, ver o que está obsoleto aí nessa estrutura que pode passar por uma reforma, que pode ser revisto, revisitado, né? Agora, se for só uma questão de decoração, você está acessando coisas lá do inconsciente coletivo, lá dos antepassados, ou suas de vivências de vidas passadas, enfim. Ah, que bacana. Isso, a gente teve uma conversa longa sobre casas que eu te falei, um período, uma época aí que eu estava sonhando direto com casa velha, né? Que eu entrava, que eu comprava casas antigas, velhas, caíam aos pedaços e tal. É bem. Aí eu até falei para minha mãe, acho que ela não se lembrou, mas eu tinha mostrado o teu áudio para ela ouvir, porque ela também sonha isso, eu e ela. Ai, que legal, é muita coisa, né? Ai, eu por mim ficava aqui até amanhã falando. É demais, eu amo. É muito assunto, dá plano para manga, né? Ainda mais quando o pessoal começa a colocar, aí a gente começa a ver, né, a diversidade dos sonhos. Claro, não, e o pessoal gosta e vê que gera, de certa maneira, uma curiosidade ou incômodo, alguma coisa assim, as pessoas querem saber mesmo. Então, é bom que isso se esclareça, que não fica só na crendice, ou porque, infelizmente, às vezes é descartado, né? Não, porque não se conhece o que é de fato. E quem quiser se aprofundar mais, por favor, entre em contato com a Renata, ela está no meu perfil. Se tu quiser deixar teu contato aqui também, para as pessoas poderem marcar consulta contigo, acho que é bem válido, bem bacana. E muito obrigada, Rê. Entra lá no meu perfil, entra no Renata Ritz, a Luz da Astrologia, entra em contato comigo pelo direct, que eu respondo por lá. É mais fácil, né? E aí vai ser uma investigação mais aprofundada, né? Com certeza, sobre isso tudo que a gente falou. Tá, Rê, muito obrigada, então, pela tua participação. Vamos marcar uma outra coisa. O pessoal agradeço. Fala muito bem, explica muito bem. O conteúdo é fascinante, tu é fascinante, então é um excelente profissional. Sucesso e vamos dar as mãos de novo em Obrigada, a recíproca é verdadeira, te admiro muito também. As suas postagens, eu curto muito as suas. Aquela última das roupas, trocando as roupas de acordo com as energias, é maravilhosa. Uma trabalheira fazer aquilo. Muito bom. Que bom. Então tá, gente, obrigada por ter assistido também, pela participação, que seja sempre assim, que eu consiga trazer assuntos agradáveis, que é de interesse mais coletivo mesmo. E essa é a nossa missão, né? Então, divulgar tudo que fica retraído e reprimido por muita gente, vamos colocar isso em uso. Tá? Obrigada e obrigada a todos, gente. Boa tarde. Eu que te agradeço. Gente, muito, muito, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido responder. Se eu falei do sonho de alguém que não esgotou, que ainda ficou em dúvida, entre em contato com o direct que a gente continua conversando, tá? E qualquer coisa, tuas ordens, estou à disposição. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Adorei. Adorei, adoro falar sobre isso e conta comigo. Vamos fazer outras. Vamos sim, já não posso mais esperar. Vamos fazer. Beijo, Rê. Beijo, pessoal. Obrigadão a todos. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Beijão.